Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Ciência de Fato e eu sou João Alves. E eu sou Jason Ghisolfi e hoje contamos com a participação especial do professor Alan Franco Barbosa. O Alan é bacharel em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo IF-Sudeste, Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, lá no campus de Rio Pomba, além de ser licenciado em Química. É mestre e doutor também em Ciência e Tecnologia dos Alimentos pela Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente é professor da área de alimentos do IFMT, Campo Sorriso, e é coordenador do curso técnico de alimentos da nossa unidade. Ele é também professor orientador permanente do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos do IFMT, do campus Bela Vista. Então, aumente o volume que a nossa conversa começa agora. Seja bem-vindo, professor Alan. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Obrigado, Jason, obrigado, João, professor João, pelo convite. É Ciência de Fato, é um projeto de extensão maravilhoso, né, que eu tenho participado, que eu tenho visto, acompanhado, e obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha carreira, sobre a ciência também com vocês. Prazer é nosso. Então, já que você começou, fala um pouquinho para a gente sobre você, sobre sua carreira, como que você se interessou por ciência e tecnologia de alimentos. Fala um pouquinho de onde você veio, que é o melhor estado do Brasil, Minas Gerais, Jequitinhonha. Então, conta um pouquinho para a gente sobre você, por favor. Então, eu sou natural, né, de Jequitinhonha, do Vale do Jequitinhonha, da cidade de Jequitinhonha, do Rio, lá, né, passa o Rio de Jequitinhonha na minha cidade, eu tenho um orgulho muito grande disso. Eu sou o filho mais novo, né, de 3, da minha mãe, da senhora Níldia Franco, que eu tenho muito orgulho. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade, a gente sempre teve que... a minha mãe teve que trabalhar muito, né, para sustentar a gente, então eu vi através da educação uma forma de mudança de realidade principalmente financeira. E minha mãe, apesar de ter só ensino médio, ela sempre nos orientou, sempre buscou que a gente tivesse, né, uma boa formação. E a partir disso, eu busquei, né, começar a fazer uma graduação, a buscar novos horizontes. E, inicialmente, eu só pensava no lado financeiro, mas eu percebi que a educação, que a ciência, ela transformou a minha vida, ela trouxe novos patamares para a minha vida, tem muito ainda a aprender, a acrescentar também, mas, com certeza, mudou a minha vida cultural, mudou a minha vida em termos de perspectiva, de horizontes, e eu sou muito grato a tudo isso. E eu estava lendo, né, recentemente, um artigo de 2018 sobre o Vale do Jequitinhonha, e a Organização Mundial da Saúde, a Organização das Nações Unidas, ela rotula o Vale do Jequitinhonha como o Vale da Miséria. E eu acho isso interessante, porque é uma questão de rotulação, porque realmente é um vale de muita pobreza, de baixa industrialização, de indústrias, né, de forma geral, mas também tem um potencial muito grande de natureza, de outros horizontes. Então, assim, eu sou muito grato de ter saído de lá. E você é egresso do Instituto Federal, né? É da nossa rede. Isso, eu estudei no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Infelizmente, naquela época, ainda era distante, né? Ficava 800 quilômetros da minha cidade, mas não tinha institutos federais ali tão próximos, e eu fui até Rio Pomba para começar a minha carreira acadêmica. Na área de alimentos era só lá que tinha, né, mais próximo, tinha Federal de Viçosa, mas era engenharia de alimentos, e aí eu escolhi fazer ciência e tecnologia de alimentos, ou algum curso de bacharel em tecnologia em alimentos, mas não bacharel em engenharia de alimentos. As pessoas normalmente, os nossos alunos que ingressam no curso de alimentos, às vezes eles têm uma falsa percepção de que cursar ciência de alimentos vai transformar ele num chefe de restaurante ou num nutricionista. Você tinha essa visão de que é a área de ciência de alimentos na época que você se inscreveu para esse curso, e poderia falar um pouco mais para a gente sobre essa área? Na verdade, eu não tinha tanto conhecimento antes, né? Foi por uma coincidência de um colega que, na verdade, era um colega do meu irmão, que hoje é um colega meu também, que levou para mim um guia do estudante, aqueles livros mesmo falando sobre os cursos, né? E meu irmão, ele queria fazer engenharia de alimentos. E eu seguia ele como exemplo, como eu disse, né, meu pai tinha falecido, eu tinha ele como exemplo de referência de pai. Como ele queria fazer engenharia de alimentos ou educação física, só que na minha cabeça eu pensava, professor, né, educação física não ia dar dinheiro, aí eu pensei, vou fazer engenharia de alimentos.
mas eu não tinha aptidão por matemática, por física, e nem gostava. E aí, eu lendo esse guia do estudante, eu vi que existia o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos em Rio Pomba, e também tinha um curso em Bambuí, antigo Cefet Bambuí, que, se não me engano, era tecnologia de carnes, alguma coisa do tipo. E aí eu acabei resolvendo fazer Ciência e Tecnologia de Alimentos lá em Rio Pomba. Foi a primeira turma do Brasil em Ciência e Tecnologia de Alimentos, e é um curso que ele é voltado para a tecnologia, para a ciência, para o processamento, para as análises de alimentos, envolve análise sensorial, envolve processamento, envolve a fabricação de produtos. Eu costumo dizer que as pessoas falam, mas o que é isso? É você processar um alimento e colocar esse alimento à disposição do consumidor, de forma que esse consumidor ele possa consumir e não passar mal, né? Produção de alimentos inócuos na saúde dos consumidores. Então, você tem um leite condensado. Como esse leite condensado ele ficou pronto? Ele passou por uma tecnologia, por um processamento. E nós, bacharéis em Ciência e Tecnologia de Alimentos, cientistas de alimentos, o engenheiro de alimentos também, o bacharel em Ciências de Alimentos, o tecnólogo em alimentos, nós temos essa formação para isso, para processar esses alimentos, para desenvolvimento de novos produtos, oferta de diferentes produtos no mercado. Então, a gente tem que pensar na questão da análise sensorial, tem que ser gostoso do alimento, tem que ser saboroso. Na questão microbiológica, esse alimento ele não pode fazer mal à saúde da pessoa, tem que ser um alimento inócuo. E também, esse alimento tem que ser nutritivo, ele tem que apresentar características nutricionais adequadas. E todos esses parâmetros, e físico-químicos também, né, químicos, e todos esses parâmetros devem atender às exigências das legislações vigentes, né, seja a Anvisa ou seja o MAPA, o Ministério da Agricultura ou Agência de Vigilância Sanitária. E para você desenvolver essa tecnologia, para você conhecer esses processos, tem que ter um estudo muito aprofundado em química, né? Tem que ter um estudo muito aprofundado também de botânica, quais são os ingredientes disponíveis. E durante a sua carreira, a gente leu o seu currículo, percebeu que você trabalhou com alguns Gastamos ingredientes. um tempinho para ler, né? Demoramos um tempinho para ler o currículo dele, né? Mas lemos. E a gente percebeu que você trabalhou com alguns ingredientes que são incomuns, né? Que são inusitados dentro daquilo que a gente tem como normal dentro dos alimentos que nós consumimos diariamente, frutas exóticas e tal. Como que você chegou nessas frutas exóticas e o que você acha que elas podem trazer de potencial para revolucionar a indústria alimentícia do Brasil? Eu costumo pensar o seguinte, que a base foi o Instituto Federal Campus Rio Pomba que me deu. Eu devo tudo à ciência a eles lá, tudo ao Instituto Federal Campus Rio Pomba, que foi sensacional. Eu tive professores e com uma humanidade muito grande. Talvez se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês, conversando com o público que nos ouve, nos vê também, né, no YouTube. E também eu sou grato às outras instituições de ensino públicas que me formaram, né? E sou grato também a um professor, meu orientador de mestrado e doutorado, que infelizmente hoje está em memória, né, já faleceu, que é o professor Armando Birajara Oliveira Sabatsu, mais conhecido como Sabá. O Sabá, ele mudou a minha vida profissional, mudou a minha perspectiva de ciência, mudou a minha perspectiva de ser humano, de pesquisa, de tudo. Porque ele era um pesquisador fantástico e, ao mesmo tempo, ele tinha uma humanidade, uma humanidade muito grande, muita simplicidade, muito reconhecimento em nível de pesquisa, e ele trabalhava com tecnologia de frutas e hortaliças. A partir do momento que eu o conheci, eu queria ser, não igual a ele, porque eu acho que as pessoas são diferentes, mas eu queria ser um pouco dele, eu queria ter um pouco do que ele tinha. E aí foi nessa que você... Foi fundamental na minha história, um olhar científico muito aprofundado, o professor Mário Geraldo de Carvalho, que é professor da Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro também, no Instituto de Química. Ele me desenvolveu assim na ciência muito grande. E o Jambu, ele mudou completamente a minha perspectiva também em termos de pesquisa, né? A partir do Jambu, eu era um Alan, né, pesquisador, sempre tive essa vontade, esse desempenho pesquisador, e o Jambu ele me proporcionou
outros caminhos na pesquisa. Conta pra gente um pouquinho sobre o jambu. O que é o jambu? É uma fruta nativa, uma planta nativa da Amazônia? O jambu é uma hortaliça, né? As hortaliças elas subdividem em várias classificações, em verdura, em legumes, enfim, várias subclassificações. Existem basicamente frutas e hortaliças. O que não é fruta é hortaliça, entre aspas, né? A gente tem cereais, tem outras coisas também. Mas o jambu é uma hortaliça típica do Pará, também chamado de agrião do Pará. O jambu, ele é muito mais que um alimento, né? Que é a questão nutricional, ali, de nutrir. Ele tem a questão cultural também. Eu tive a oportunidade de estar lá em Belém e de ver essa questão, né? Não só no Pará, em outros estados também, em Roraima, que tem o consumo. Tem uma gama de diversificação de produtos. E, infelizmente, no Brasil tem 2 patentes, até 2016, não sei se teve atualização, com jambu, de uma empresa do Brasil. E naquela época, em 2016, existiam 45 patentes, todas outras de outros países, principalmente da Europa e Japão. Então realmente é uma fruta com propriedades não só culinárias, mas com muita coisa para aplicação em medicina ou produção de cremes e tal. Então dá para a gente estava brincando, né, off-topic aqui, né, nos bastidores, conversando sobre o potencial de exploração que tem, não só do jambu, mas de diversas outras coisas, por exemplo, na floresta amazônica, o tanto de coisa que tem lá. E aí a gente fala em explorar a Amazônia, muitas vezes dá a impressão de que é desmatar. Vão desmatar para exportar madeira ou desmatar para plantar alguma coisa, plantar soja, que seja. Mas não é só isso, né? Principalmente, na minha opinião, explorar esse tipo de coisa que tem naquela região, na região norte do país, como tem o jambu, para a produção de patentes, para poder gerar dinheiro. Isso é uma riqueza absurda que a gente tem naquela região. Então, você tem 44 patentes do jambu e só 2 brasileiras, sabe? Então, a gente precisa conversar sobre isso para mostrar que tem muita coisa lá que pode ser explorada de maneira sustentável e que vai gerar uma riqueza muito grande para o país, né? O jambu, por exemplo, eu vi que até para tuberculose eles tratam lá na região, né? Então, realmente é muita coisa boa que pode ser tirada dali, né? São várias atividades biológicas e o objetivo de trabalhar com o jambu inicialmente é porque existem várias, né? Antes existiam e hoje continuam trabalhando atividades biológicas comprovadas, mas naquele momento pouco se tinha sobre tecnologia de alimentos. Então, aumentar a qualidade comercial desse produto, agregar valor a essa hortaliça e também disponibilizar para outros lugares. O que você vê que falta para a indústria de alimentos, o que falta para o jovem hoje que quer ingressar nesse campo, que ele pode trabalhar, pode desenvolver como projeto? Às vezes a gente pode ou não utilizar, mesmo a legislação permitindo, alguns aditivos, sejam corantes artificiais, e trocar por corantes naturais. Aí pode se questionar, mas não vai ter o mesmo efeito. Ok, compreendo, mas existe a ciência justamente para isso, para mudar, né, para tentar utilizar esses corantes naturais em frente a esses efeitos. Também a questão de conservantes, diminuir a quantidade de conservantes que podem ser utilizados. A gente não precisa ter um alimento que vai durar 1 ano, às vezes. A gente pode ter um alimento que vai durar 6 meses, mesmo assim, oferecendo, mesmo tendo uma população cada vez mais crescente. Porque a gente tem que pensar também na nossa saúde, na saúde dos nossos filhos. Será que eu daria esse alimento para o meu filho? Será que eu daria para a minha mãe? Então, eu acho que a gente tem que humanizar mais. Não é só na área de alimentos, é humanizar mais em tudo. A gente tem que ser mais ser humano. Se a gente for mais ser humano, eu acho que Sorriso, Mato Grosso, o Brasil, o mundo seria muito melhor. E a mensagem que eu deixo para os alunos, para quem quer ingressar na pesquisa, é estudar, focar, se dedicar. Muitas pessoas vão dizer que você não irá conseguir. As coisas são difíceis, não são fáceis. Mas você tem que correr atrás do que você quer mesmo. Se dedicar, se esforçar, que se você quiser, eu tive várias limitações na minha vida, inúmeras. Tive pessoas fantásticas que me acolheram, que me ajudaram, mas pessoas também que, ao invés de ajudar, tentaram me derrubar, tentaram me colocar para baixo, mas
graças a Deus, eu tenho fé nele, eu estou aqui hoje conversando com os senhores, né? E tentando passar uma mensagem positiva e falar um pouquinho de ciência com vocês. A ciência transformou a minha vida e pode transformar a vida de vocês também. Então, agradeço a oportunidade e é isso. Qualquer coisa, eu continuo à disposição. Um grande abraço. Obrigado, professor. Obrigado pela sua participação. Obrigado, professor. Foi ótimo. O papo foi ótimo. O objetivo do nosso podcast é ser um programa rápido para aproximar você do universo da ciência. Quer saber um pouco mais sobre os assuntos tratados no programa de hoje? Envie uma mensagem para o podcast nas redes sociais, @podcast Ciência de Fato no Instagram e também @podcast Ciência de Fato no Facebook. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, escaneie o código aí do lado para se inscrever no podcast e receber no seu celular as notificações sobre os próximos episódios. Por enquanto, a nossa meta é de um episódio semanal, toda quinta-feira. Então, até lá!